do Senhor, amém? Amém. Não, livro de Gênesis, por gentileza. 18, Gênesis 22, versículo 18. Não só pelos versículos, você já vai sentar em nome de Jesus. Hoje eu serei mais breve do que o breve. Hoje eu serei RCL, rápido, curto e objetivo, porque o bolo está derretendo aqui. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, né, irmão? Não pode deixar o bolo derreter, né? Não, mas quando o pastor não pode deixar o bolo derreter, né, irmão? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Brincadeirinha, irmão. Mas eu vou comer, viu? Glória a Deus. Gênesis 22, versículo 18. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espere por mim. Olha aí, tem uma ovelha lá, dizendo que não espera por ela. Glória a Deus. Gênesis 22, verso 18. Amém? Amém. O livro da Bíblia, né, irmão? Muito fácil. Diz assim: e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. A igreja, por favor, repete o capítulo 18, versículo 18. Pronto, de novo. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Amém? E você senta glorificando a Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o Senhor nessa noite. Amém. Glória a Deus. Amém. Ai, Jesus. Olha, Deus, querido Deus e eterno Pai, nessa noite eu peço a direção da Tua palavra, Senhor, porque o Senhor é o dono de tudo. O Senhor é o dono da palavra e o Senhor dá ela a quem o Senhor quiser, Senhor. Mas a Tua palavra diz no livro de Isaías que ela não volta vazia. Antes, ela vai e faz o que apraz o seu coração. Eu oro na certeza da vitória. E a igreja concorda comigo dizendo amém. A igreja concorda comigo dizendo amém. Agora se difere esse espírito. Deus abençoe sua vida, irmão, em nome de Jesus. Na vida de Abraão, todas as famílias serão benditas, amém? Queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, você que está aqui presente comigo, você que está online, Deus abençoe sua vida também, que já compartilhou essa live. Como eu falei, eu não iria me demorar, né? Porque daqui a pouco vamos bater os parabéns do pastor. Glória a Deus. E desse bolo eu quero comer também, amém? Deus abençoe as irmãs que ajudaram a irmã Rose, né? A preparar tudo. Hoje é um culto festivo, um culto de ação de graça pela vida do pastor, né, irmãos? Então, de modo algum, eu quero enfadar os meus irmãos, amém? Glória a Deus. Nós estamos, irmãos, diante de uma palavra que todos os irmãos, praticamente todos, eu digo todos porque pelo menos aqueles que são pregadores já conhecem essa palavra. Pelo menos uma ou duas vezes, aqueles que pregam a palavra já pregaram essa palavra. Por exemplo, o presbítero Davi, eu acredito que ele já pregou umas 4, 5 ou 6 esse texto de Abraão e o seu filho Isaac, amém? Deus abençoe também a vida do varão que está ali sentado. Queridos irmãos, todos nós sabemos que Abraão foi aquele que saiu da sua terra, saiu do meio da sua parentela. Abraão foi aquele que, quando Deus falou com ele, quando Deus falou com Abraão, ele acreditou na palavra. Aleluia. Imagine você, um homem que nem tanto ao conhecer Deus, e Deus falar com você, ao ponto de você largar tudo, largar onde você vive, largar, quem sabe, as amizades, largar os parentes, porque foi isso que Deus falou para Abraão naquele dia: sai da tua terra, aliás, sai da onde você vive, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Imagine Deus chegando no seu ouvido nessa noite, quem sabe na calada da madrugada e no silêncio, Ele fala com você: olha, irmã Elisânia, olha, irmã Zuleide, olha, irmã Rose, pastor daí. Deus fala com você na madrugada e diz: olha, pastor, sai daqui no meio da tua família, sai desse lugar chamado Jordanésia e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Imagine Abraão pegando as suas coisas, imagine Abraão pegando a sua esposa e saindo para onde? Se você saísse para o Recife, beleza. Se você saísse para o estado do Rio de Janeiro, saísse de São Paulo, para outro estado, beleza. Deus estava lhe mostrando, Deus estava lhe dando uma direção. Mas imagine você, Deus chega para Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Irmãos, não é qualquer um que acredita nessa palavra, não. Eu vou ser sincero com você, eu não acreditaria.
Primeiro perguntar, mas eu saí daqui? Mas Deus nem me falou quando é que eu vou? Ou se Deus fosse um profeta e dissesse, Valdemir, Deus está mandando dizer que você tem que sair desse lugar e ir para o Rio de Janeiro, ir para Sergipe. Deus manda ele dizer, mas Deus não falou o lugar. Peraí, que Deus é esse que não me mostra o lugar, que Deus é esse que quer fazer isso na minha vida, mas mandou eu apenas sair, me levantar, pegar minhas coisas. Imagine você, pois é por isso que ele é chamado Pai da Fé, porque ele crê na palavra. Levanta a sua mão em nome de Jesus Cristo e adore a Ele. Aleluia. Deus só faz na vida de quem acredita, irmão. Deus só levanta na vida de quem acredita. Deus só transforma na vida de quem acredita. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus faz uma promessa a Abraão. Além de Abraão sair da sua terra, do meio da sua parentela, pegar as suas coisas, pegar, aleluia, tudo ali que ele tinha no pouco e sair para uma terra distante, que o Senhor ainda ia mostrar a ele. Deus lhe faz uma promessa em lhe dar um filho. Só que tem um porém, Abraão ele já é avançado de idade. E por ser avançado de idade, irmão, a medicina já diz que não pode ser mais pai. Não pode ser mãe, porque passou do seu tempo. O corpo do homem já não é mais como ele era um garoto. Glória a Deus, aleluia. Já está um pouco avançado, na faixa dos seus 90 anos. Já era Abraão quando ele se tornou pai. E Deus faz uma promessa, o filho da promessa, o filho que ele prometeu a Abraão. E Deus falou, e através da sua palavra ele cumpriu, aleluia. Porque Abraão creu. Tem crente que às vezes quer ver as promessas de Deus e diz, eu oro. Você não está crendo como se deve. Não recebeis porque pedis mal. Saindo da sua terra, recebendo a promessa de um filho, já sendo velho de idade, e mesmo assim Deus cumpriu. Tudo bem. Só sendo, irmão, espiritual para acreditar nessas coisas. Por exemplo, quando eu tiver 70 anos, 80, eu não quero mais ser pai. O Davi não quer mais ser pai nessa idade. 65 é 205. 65, 301? Estou brincando com o meu irmão. Imagine com 90 anos ser pai. E o filho da promessa, aleluia. Sabemos que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac, glória a Deus. Mas Isaac foi com a concubina Agar, se não me falha a memória. Mas Isaac foi o filho da promessa. É tanto que se você for ler o texto de Gênesis 22, você vai ver que Deus fala com Abraão pela madrugada, louvado seja Deus. E quando Deus fala com Abraão pela madrugada, aleluia, louvado seja Deus, Deus pede uma coisa a Abraão, que se pedisse a mim, a você nessa noite, talvez você botasse um passo para trás e dizer, que Deus é esse que me pede coisas impossíveis. Que Deus é esse que está me pedindo uma coisa que Ele mesmo prometeu me dar, e mesmo eu sendo avançado em idade, mesmo eu saindo do meu lugar, que Ele está nessas palavras. Nisso talvez eu não sei, irmão, naquela madrugada como foi o coração de Abraão. Se ele pensou 1, 2, 3 vezes, se ele tremeu diante daquele pedido de Deus. Mas a Bíblia diz que Abraão, aleluia, vai ser Deus chega para Abraão e eles vão, aleluia, e ele é abençoado, irmão. Eu acredito que sim, em oração, louvado seja Deus. E Abraão diz, eis-me aqui, Senhor. Sabe o que Abraão estava dizendo? Ainda que o Senhor me criou da minha terra, ainda que o Senhor criou da minha parentela, ainda que o Senhor prometeu e cumpriu, ainda estou disposto aqui para te ouvir, aleluia. Porque passa os dias, irmão, e nós começamos a se esfriar diante da obra, aleluia. Mas, irmão, Deus não te chamou, Deus não cumpriu promessa na sua vida, e por que não vai fazer coisas maiores na nossa vida? É verdade, Deus. Nós estamos crendo pouco. Glória a Deus. Nós estamos acreditando pouco, irmão. Tem crentes aí, querido, louvados seja Deus, que está aproveitando o coronavírus para não vir para ele. Não orar, pode ir para o mercado sem máscara, pode ficar no meio da multidão, pode estar na fila da lotérica estourando, mas no culto ele não vê porque ele se contamina. Então, irmão, que palavra é essa? Que Deus é esse que nós estamos servindo? Deus me trouxe aqui nessa noite para trazer para você, que a noite de você começar a fazer uma reflexão na sua vida. Porque eu vou no mercado sim, eu venho para o culto sim, eu vou em qualquer lugar. E quando manda eu colocar a máscara, eu coloco, irmão, mas eu coloco reclamando. Eu creio em Deus, irmão, que se a coronavírus tocar na minha vida, Ele pode me levantar de novo. Eu acredito nesse Deus, eu não sei você. Aí, irmão, você fala isso porque você não pegou, querido. A quem é que você está servindo? Tem que ser que nem Abraão. Se você não acreditar na promessa, se você não acreditar na palavra, querido, desacredite. É verdade. Esqueça certas promessas na sua vida que Deus falou. Porque Ele só cumpre na vida de quem acredita. Ele só realiza um milagre na vida daquele que usa a sua fé. Imagine Deus pela madrugada, fala com Abraão, o filho da promessa, o filho que ele tanto esperou, e na sua velhice ele se torna pai. E pela madrugada Deus fala com ele, Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho, lógico, o filho da promessa, e sabemos que ele é Ismael. E a Bíblia diz
que pela madrugada, Abraão se levanta. Abraão, ele chama seu filho, desperta seu filho. A Bíblia diz que ele prepara o jumento, ele prepara um animal e chama 2 servos e pega o seu filho. Eu acredito, irmão, que para ele chamar, já que foi pela madrugada, acredito eu, isso não é bíblico, já que foi pela madrugada que ele saiu da sua casa, naquele dia, eu acredito que o seu filho Isaac estava dormindo, ainda um pré-adolescente, ainda sem entender muitas coisas na vida. Eu imagino Abraão chegando do lado da cama do seu filho, tocando nele e dizendo: Isaac estava aí com sono, sem querer se levantar, mas de repente ele se levanta, louvado seja Deus. Abraão naquele dia recebeu a maior dificuldade da sua vida, era entregar aquilo que Deus prometeu a ele, louvado seja Deus. É difícil, irmão, quando nós chegamos nesse dia, é difícil quando nós não passamos o dia da nossa prova, de dificuldade, como o irmão falou. É fácil falar, se a figueira não florescer, né? É fácil falar sim, mas difícil é quando a gente está vivendo. E hoje é o culto festivo, o culto, aleluia, de ação de graça pela vida do pastor. Eu imagino o pastor daquele dia, quando pensou que a sua filha naquele dia terrível. É fácil ver o irmão passar por aqui, aconselhar, orientar, mas só sabe a dor quem está passando, só sabe a dor quem está vivendo. E o pastor, ele viu que o aparelho estava desligado. Imagine Abraão de madrugada recebendo essa mensagem: dá-lhe o teu único filho. Eu imagino, irmão, que naquele momento Abraão está dizendo: está tudo indo por água abaixo, está tudo acontecendo como eu não planejei. Porque quem tem um filho planeja ver ele crescer, planeja ver ele estudar, planeja ele ser alguém na vida, ver ele se formar, ser um médico, um doutor, advogado. E de repente, pela madrugada, Deus fala com Abraão: me dá ele de volta. Ah, mas o Senhor me deu a promessa, mas eu quero ele, Abraão. Imagina o pastor vivendo naquele dia a filha da promessa, a filha que ele tanto lhe pediu. De repente, ele está na UTI, o aparelho está ligado, a família está desesperada. Pede oração aqui, pede oração ali, ninguém consegue fazer nada. Mas eu quero dizer para você nessa noite que assim como Deus operou na vida da filha do pastor, operou na vida do pastor e da sua família, louvado seja Deus. Deus está aqui nessa noite dizendo: eu sei que você que está duvidando da promessa, eu sei que você que está duvidando do que Deus está falando, você está com o coração frio, não quer dar glória, não quer abrir a boca, mas se prepare. Se você crê nessa promessa, se você crê nessa palavra, Deus nessa noite ele pode ficar com providência. Levanta a sua mão de adorador nessa noite e diga: eu acredito nessa palavra. Eu sei que ainda que para os homens parece impossível, que para os homens ainda não vai acontecer, não vai prosperar, não vai dar certo, mas eu quero dizer para você nessa noite: você orou ainda essa semana e disse: Deus, eu quero ver a resposta, eu quero ver o milagre. É hoje que o Senhor opera por esses dias. Eu quero um milagre e não aconteceu, mas se prepare. Levanta a mão direita, levanta a mão do profeta e crente que orou aqui nessa noite pedindo um milagre essa semana. Disse: Senhor, essa semana eu passo, eu estou usando a minha fé nessa noite, mas eu quero dizer para você: tem que acreditar como Abraão, tem que acreditar como Abraão na promessa. Levanta a sua mão, você que orou por esses dias. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. Não acredite, mas Deus está entrando nessa noite com providência. Levanta a mão e adora ele nessa noite. Ei, Abraão. Ai, irmão, mas Deus não fez quase nada na minha vida, claro. Nem de madrugada você está se levantando para orar, nem de madrugada você está querendo falar com seu pai, nem de madrugada você está querendo. Aliás, você não vem nem para o culto, quanto mais está fazendo campanha. Querido, a gente quer tanto que Deus nos responda, Aparecida. Nós não queremos nem conversar com Deus. Querido, pedir a se usar, buscai. Deus só responde quem busca. A porta só se abre na vida de quem bate. Louvado seja Deus. E quando nós batemos, não vê a resposta. E quando nós batemos, não vê o milagre. Aí a gente se balança. Aí a gente duvida. Ah, mas o pastor pregou que ele não foi o caminho, não. Ah, o irmão estava pregando, mas para mim, tem província aqui. Pois bem, continue assim. Continue assim como você está vivendo. Você tem as suas escolhas. Há caminhos ao longe, pastor, que parece bem, mas o fim é o caminho da morte. Vai indo, para de orar, para de pedir oração, para de pegar a tua casa. Aleluia. É noite de falar com Deus de madrugada. Louvado seja Deus. Irmãos, às vezes Deus me cobra para eu orar pela madrugada. Eu não estou pregando só para você, não. Eu estou pregando para mim também. Primeira palavra vem para mim, aleluia. Depois vem para ti. Aleluia, irmão.
madrugada é mais gostoso, Samuel. De madrugada, aleluia. Você é o primeiro da fila, louvado seja Deus. E os que sempre buscarem me acharão, diz o Senhor, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Abraão, ele sai com seu filho, sai com o jumento, louvado seja Deus, e sai com seus dois moços. E a Bíblia diz que eles começam a caminhar junto, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que está junto Abraão e seu filho. Imagine você, irmão, na posição de Abraão. Imagine você, aleluia, vivendo aquilo que Abraão estava vivendo. É fácil, como eu falei, sair da sua terra. É fácil crer na promessa do filho já sendo avançado em idade. Agora imagine você procurando um lugar, um outro que Deus ainda ia mostrar para tirar a própria vida do seu filho. Irmãos, tem mãe, tem pai que entra em depressão quando o filho goita, glória. Tem mãe, tem pai que entra em desespero, aleluia, apenas em saber que o filho apanhou na rua, apenas que o filho levou um tapa na cara. Imagina a notícia chegar na sua casa, ei, mataram seu filho, o único filho a quem você ama. Imagine você, aleluia, não inimigo. Imagine você ter que entrar a vida do seu próprio filho. Está entendendo o que Abraão estava vivendo naquele dia? Tem que Abraão estava uma confusão, irmão. Tem de Abraão, aleluia, ele está vivendo os seus dias de treva, porque imagine você, irmão. Eu não sei se eu seria capaz disso. Eu não sei se você seria capaz disso. Imagina o que Abraão está vivendo, está caminhando de lado a lado, e ali Abraão, por um momento, como um homem, falho como ele era, falho como nós somos, aleluia, graças a Deus. Abraão, ele está pensando no momento que Isaac nasceu, ele está pensando no momento que Deus prometeu a ele. Na mente de Abraão, ele está pensando na primeira vez que viu seu filho andar, na primeira vez que viu seu filho chorar. Abraão, ele está pensando na primeira vez que ele viu Isaac chamar ele de papai. Ah, papai, cadê mamãe Saraia? Cadê mamãe Sara? Louvado seja Deus. E passa o filme na vida de Abraão, porque Abraão sabe que ele está chegando ao monte, e ali ele vai ter que executar aquilo que Deus pediu a ele. Abraão sabe o que vai acontecer. O menino está inocente, os seus dois servos não sabem, o jumento está ali do lado deles. Só Abraão sabia o que estava passando naquele momento. Só você sabe o que você passa. Só você sabe a sua luta. Quem está na plateia, é fácil aplaudir, é fácil mandar um WhatsApp, querido, Deus está com você, fica tranquilo. Mas quem está vivendo? Tem situação nas nossas vidas, irmão, que parece que o conselho não adianta mais. Tem situação nas nossas vidas que um WhatsApp, uma mensagem, uma simples visita não adianta mais. Tem situação. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que ao terceiro dia de viagem, eles chegam no lugar, em um monte chamado Moriá. Esse monte depois foi chamado como lugar de sacrifício. E nós já conhecemos essa palavra. E ali Abraão deixa o seu jumento, deixa os seus dois servos. Eu acredito que naquele dia Abraão ele pega na mão do seu filho e diz com os seus dois moços: ficamos aqui no pé do monte, eu e Isaac, vamos subir. E depois que nós adorar, nós vamos voltar. Amém? Amém. Pegou a palavra de Abraão? Olha o que Abraão disse. Deixou no pé do monte seus dois servos. Aleluia. Por isso que o cara é o pai da fé, irmão. Deixou no pé do monte seus dois servos jumento. Acredito eu que pegou na mão do menino e disse com o seu dois servos: ficamos aqui, eu e o menino, vamos subir, vamos adorar. Nós tornaremos. Aleluia. Não, irmãos, eu não entendi. Eu vou desenhar para você entender. Deus pediu para que Abraão matasse o seu próprio filho. Amém? Amém. Eu vou dizer, Deus pediu a Abraão o Isaac em sacrifício. E o que foi no pé do monte? Eu e o menino. Vamos? Vamos o quê? Eu e o menino vamos adorar. Em seguida ele fala: depois da adoração, nós vamos. Mas peraí, foi isso que Deus pediu a ele? Abraão está dizendo: Deus pediu Isaac em sacrifício.
sacrifício, mas ele está dizendo para os seus servos: eu e o menino vamos subir. Quando chegar lá em cima do monte, irmãos, nós vamos adorar, nós vamos dar o melhor para Deus, nós vamos glorificar, independente do que pode acontecer lá em cima do monte, aleluia. Nós vamos glorificar esse Deus. E depois nós vamos voltar. Nós sabemos, irmão, que daquele monte, pelo que Deus pediu a Abraão, só ia voltar Abraão. Isaac não ia voltar. A Bíblia diz que Abraão ele é o pai da fé, porque ele foi provado por Deus e aprovado. Sabe o que Abraão está dizendo? Aleluia, louvado seja Deus. Com o poder da sua palavra, ele está dizendo que Deus vai livrar ele daquela situação, não importa como. Mas olha o que Abraão diz: nós vamos subir, adorar e depois nós vamos voltar. Abraão já estava acreditando que Deus ia dar um livramento ao filho dele, aleluia. Abraão estava acreditando. É isso que está faltando. As igrejas pentecostais, a Assembleia de Deus está cheia de tomé. Ninguém mais acredita na revelação da palavra, aleluia. Mas diante daquela situação que Abraão estava vivendo, ele estava dizendo: não importa o que vai acontecer no amanhã, não importa o que vai acontecer no futuro, mas eu vou subir agora e vou adorar. Não importa o que vai acontecer na volta, mas depois nós vamos voltar. Não importa o que você está vivendo, aleluia. Não importa o que está acontecendo, mas o momento é hoje. Adore a Ele hoje. Busque a Ele hoje, porque o dia de amanhã pertence a Deus. E você já conhece a história quando ele chega no monte. Isaac está levando a lenha. O filho da promessa está levando a lenha para ser o cordeiro, para ser, aleluia, tirar da vida pelo seu próprio pai, porque era o que aconteceu naquele dia. E na subida do monte, irmãos, o seu filho faz uma pergunta: pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aleluia. Você acredita, irmão? Isaac falando na sua inocência, Isaac falando sem entender do que estava acontecendo, aleluia. E Abraão vira para o seu filho, mesmo ele tão pequeno, mesmo ele sem entender, louvado seja Deus. E Abraão disse para o seu filho: Deus proverá. Deus proverá, aleluia, louvado seja Deus. Abraão está dizendo: Isaac, se eu sair da minha terra, na sua mãe, para uma terra que eu não conhecia, e Deus me firmou lá, e Deus me colocou lá, se eu acreditei na palavra desse Deus, se Ele me prometeu me dar você, eu já sendo avançado de idade, eu acreditei, e hoje você está aí. Esse Deus também vai me livrar dessa prova. Aleluia. Por isso Deus proverá. Glória a Deus. O Senhor proverá. E nós conhecemos a história, irmão, que Abraão prepara o altar para o sacrifício. Preparar o altar para o sacrifício, para sacrificar o que ele tem de melhor na sua vida, irmão Jesus. O que ele tem de melhor naquele dia. E você, nessa noite, como Abraão, o que tem feito para Deus? Ah, irmão, a sua vida é uma, a sua história é uma, a minha é outra. Você assim eu só sabe. Eu sei que cada um tem sua história. Eu sei que cada um tem sua dificuldade. Mas e o seu altar? O que está sendo? Como está sendo formado? Porque Abraão ele fez o altar para o sacrifício, o altar para a adoração, louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que Abraão amarra o seu filho para o sacrifício. E quando ele tira a vida do seu próprio filho naquele altar, louvado seja Deus. A Bíblia diz que o anjo bradou, né, Samuel? Que o anjo bradou dos céus e chama pelo nome dele: Abraão, não faça isso, porquanto agora eu sei que tu és fiel a mim. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. E a descendência de Abraão, louvado seja Deus, seria como a areia da praia, seria como as estrelas do céu. Você não pode contar, eu não posso contar. Irmão, quem é mais ou menos a descendência de Abraão? Lembra quando Jesus entrou na casa de Zaqueu? Quando Zaqueu se converteu? Quando Zaqueu começou a fazer parte desse evangelho? Jesus disse para aquela mulher que estava fora da casa de Zaqueu: esse também é filho de Abraão. Sabe o que Jesus estava dizendo?
Esse também é filho da promessa. Louvado seja. Deixa-me ver se tem alguém nessa noite aqui que é filho da promessa. Deixa-me ver se tem alguém nessa noite aqui que é filho da promessa. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E através da vida de Abraão, irmão, seriam benditas, ou são benditas, todas as famílias da terra. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou louvar a Deus, irmão, porque eu meio que ensaiei com as irmãs, né? Mas não tem nem mais nada porque está aqui. Glória a Deus. Quero convidar a irmã Elisvânia e a irmã. Isso, a irmã Elisvânia, puxa que beleza, minha filha. Assim, me ajude vocês em nome de Jesus. Ficam se espreguiçando. Isso é falta de oração, tá bom? E falta de palavra na vida de vocês duas. Glória a Deus. Eu quero que a Deus fique aí, por gentileza, para os teus poderes ficar aqui. Louvado seja Deus. Irmãos, naquele dia eu ensinei como se deve tratar o nosso pastor. Quem lembra quando eu ensinei aqui? Que eu pedi até a ajuda do irmão Luiz. Quando a gente levantou a mão do pastor, o irmão Samuel lembra. Ele levantou a mão. O Lucas lembra. Nós estamos aqui para isso, pastor. Para levantar a sua mão. Para te ajudar se um dia o Senhor cair. Quando eu falo cair, não estou falando que o Senhor vai pecar. Quando a gente cai, é quando a gente está sem força para vir. Quando está sem força para continuar. E o desânimo bate no nosso coração. Aliás, ninguém é perfeito. Todo mundo tem o seu moriá para enfrentar. Todo mundo tem um sacrifício dentro de você que tem que dar. Se não há sacrifício na sua vida, não há vitória. Amém? Vida que não tem sacrifício não tem vitória. Irmãos, tá ligado aí? Não, tá ligado. Então, tem que pegar aqui o microfone. Eita, irmão. Eu tô orando a Deus para levantar o sonoplastia, viu? Já oraram para eu vir, mas eu vim, né? Eita, gente. Vai sobrar para mim não, esse próximo desafio. É urgente. Liga ele aí, por gentileza, irmão. Deixa eu aumentar aqui o volume dele. Amém, Jesus. Fala aí, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá bom aí? Graças a Deus. Irmãos, eu dou graças a Deus pela vida do cantor J. Neto. Amém? Diga amém, irmãos. Amém. Nossa, Jesus, enquanto fechei, parece mais um culto fúnebre. Glória a Deus, Jesus está nesse lugar, irmão. O maior que é Ele, a glória é para Ele, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. E nós estamos dando glória a Ele pela vida do nosso pastor, amém? Amém. A gente meio que ensaiou um hino aqui, irmão. Não falou tanto desse hino, né, irmão? Falou tanto desse hino, no final, a gente nem saiu direito e não tem nem mais voz para cantar. Eu vou achar a carreira aqui. Esse hino fala o aniversário do pastor. Amém? Foi o J. Neto que gravou e ele me prestou esse hino. Eu liguei para ele, conversei com ele, tá? Já que eu posso cantar esse hino aqui, tá? Vai ser ao vivo. Ele disse, cara, fora de mim. É para você, pastor? Vamos louvar, irmão, com alegria? Eu peço a você que louve com palmas, em nome de Jesus. Pode ser, pastor? Tá bom, irmão? O coro dessa música assim, ó, para você cantar com a gente, para você ajudar a gente. Pode ser, irmão? Levanta sua mão, diga, eu vou ajudar, irmão. Eu vou ajudar. Vamos fazer com alegria, né? Diz assim, parabéns. Desejamos parabéns com amor. Parabéns, muitos anos de felicidade e saúde para o nosso pastor. Gostou, irmão? Ai, irmão, repita de novo, eu aprendi, então, né? Vamos lá. Parabéns, desejamos parabéns com amor. Parabéns, muitos anos, felicidade e saúde pro nosso pastor. É fácil? Se não souber, canta só parabéns. Irmão, pela fé aqui, vai pela fé, tá? E aqui não tem voz que vai pra nada. As palmas, tá, irmão? Assim, ó. Alegria, irmão. Vamos lá. Vamos tentar. Hoje o aniversário do nosso pastor. Glória. Os anos se passam e
Senhor. Aleluia, pastor. Escuta. Ele envelhece, mas ele não envelheceu. Oh, glória! Todo dia ele é renovado com a graça de Deus. Escuta! Nesse mundo eu não tenho presente que ele merece. Mas ele pode contar com as bênçãos do céu. Assim, pastor, e comemorar com alegria, Deus não esquece. E quer ouvir? No tempo das provas, das lutas, de quem é fiel. A igreja! Parabéns, agora! Desejamos, Senhor, parabéns, com amor, parabéns, desejamos felicidade e saúde do nosso pastor. Oh, glória! Por isso ele é incansável na caminhada. E quando é chamado, está sempre à disposição. Não é assim? Vai ao encontro daquele perdido na estrada. Ok, irmão? Esse pastor amor dentro do coração. Vamos, Senhor! Cuida bem da ovelha, oh glória, ele não pode falhar. Ele está sempre presente no que quer e vier. Escute! Quando o lobo ataca, ele sente a dor. Chora como a ovelha e ela com o pastor. Desejamos parabéns, com amor, parabéns, felicidade do nosso pastor. Mais uma vez. Parabéns, desejamos parabéns, com amor, parabéns, muitos anos, felicidade e saúde do nosso pai. E felicidade e saúde, felicidade e saúde do nosso pastor. Mais uma vez. Felicidade e saúde do nosso pastor. Nessa noite, aleluia. A palavra de Deus com alegria, irmão, louvado seja Deus. Glória. Obrigado, irmãos. E o presente? Vou levar pra casa o presente. Não vou levar meus presentes, eu vou dar não. Primeiro aquele pequenininho bonito. Irmãos, tem logo tudo aqui, não? Já estamos encerrando, tá, irmão? Já vai comer bolo. Vocês não estão nervosos aí querendo bolo? Irmãos, a gente cristão, a nossa palavra é se ensina ou não, amém? Amém, irmão? Foi falando que era aniversário do pastor, a irmã Rosa até disse: dá um filho não, me dá 2. Na Gomes, irmão, os irmãos sabem que eu sou brincalhão, né? Irmão, eu estou chorando essa noite, não só pela felicidade de conhecer esse homem de Deus, porque hoje também é aniversário do meu pai, irmão. Amém. Eu posso estar em Sergipe com ele. Estou homenageando um pastor. Meu pai também é pastor. Eu queria eu estar perto do meu pai. Deus sabe como está meu coração aqui nessa noite, irmão. Eu queria estar beijando meu pai, abraçando meu pai, dizendo tudo de bom. Também é 3 de maio do meu pai. Eu estou aqui dando o melhor. O Senhor, meu pastor. Amém.
Aleluia. Abençoa aí, glória a Deus. Já mandei uma mensagem para ele ali, logo mais cedo, né, irmão? Meu desejo era jantar com meu pai hoje, quem sabe almoçar. Deus sabe, irmão. Tem sacrifício que está aqui dentro e às vezes você está vendo alguém sorrindo assim, mas ninguém sabe o que eu passo na minha vida, irmão. É verdade. Ninguém sabe a nossa luta. Queria eu estar em Sergipe com meu filho, abraçar ele. Daqui a uma semana e pouco é meu amigo, meu filho está lá. Não vai poder, só aprender o WhatsApp. Em março, quando eu saio do meu filho, eu não pude abraçar meu filho, irmão. Já faz mais de um ano que eu meu filho, ninguém sabe o nosso deserto. Às vezes eu não tenho uma palavra, mas Deus sabe o que está passando dentro de mim, irmão. Por isso que eu disse que cada um tem o seu altar, louvado seja Deus. Quem não quer ter o pai perto, quem não quer ter o filho perto, poder abraçar e beijar. Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor. Como eu disse, sempre repito, eu encontrei mais que um amigo. Não foi apenas o pastor, porque às vezes o pastor só fala da palavra, mas esse me fala ao meu coração. Amém? Às vezes o pastor fala apenas da palavra, não tem tempo para ouvir, mas esse fala ao meu coração. E eu prometi que ia dar um fim a ele, né, irmão? Me perdoe, tá? Eu vou dar um fim. Quando eu falei em outro da conta, que ia dar o fim, ele olhou pro filho dele que eu vi, o fim é seu, Samuel. Eu vi quando ele disse, olha, você vai poder. Mas o pastor não vai ficar com o filho, não. Eu quero dar para os meninos que na sexta-feira, né? Ele disse, não, esse menino sexta-feira aqui, vocês queriam ver. Eles ficaram tão silenciosos na pregação, depois da porrada que eu dei nele, eles ficaram quietinhos. Pode vir aqui pegar em nome de Jesus o Samuel e o Lucas, né, irmão? Vamos orar pela vida desse, porque vai ser homens de Deus, né, irmão? Pregador da palavra do Senhor. E eles se comportam. Tem um rosa na zona, você quer pegar o rosa. É assim mesmo. Pode sentar em nome de Jesus, tá? Criança é assim mesmo, né, irmão? Glória a Deus. Deus abençoe a vida deles. De nada. Se comporta nos cultos que Jesus sempre abençoa, né, irmão? Sempre assim, irmão. Deus é maravilhoso. Eu acredito que o pastor acreditou na história do filho. Acreditou, né, meu filho? Aí, irmão, que quando a gente fala, a gente tem que cumprir, né? Eu cumpri, só que o filho se desviou. Irmãos, eu fui ali eu fui comprar um presente pro pastor. Sabe que estava tudo muito caro. E o irmão Rodrigo está trabalhando por esses dias, tá bem? Aí eu fui ali no lugar, comprar um negócio. Isso aqui, pastor, isso aqui vai lhe ajudar muito. O seu conhecimento, pro seu ministério pastoral, tá? Foi uma irmã que ama muito o pastor que indicou. Disse, presbítero, alguém pode levar isso aqui o seu pastor vai amar. Se ele não gostar, você vem e compra outro para você. Bom, então tá certo. Então Deus abençoe a sua vida. Isso é para que Deus possa lhe ensinar mais e que você possa crescer no ministério, amém? Deus abençoe, tá? Mas irmão, eu fiquei conformado. Eu disse, não, mas só aquilo ali, aqui é 2 presentes, tá? Só ele vai saber, Deus vai abençoar a sua vida através desse livro, tá bom? Eu já disse. Eu fiquei conformado, irmão. Aí Deus colocou no meu coração, eu tive que comprar outro presente. Recalcada, sacudida, transbordante em nossa vida, amém? Eu quero passar aqui para a mão do pastor. Ivete, essa aqui quem vai dar a Ivete? A Ivete já deu dela, né? Mas eu vou permitir que ela dê isso, né? Tem que honrar esse povo, irmão, senão não vai ter comida. Pode aplaudir Jesus, irmão, porque Jesus merece, irmão. Em nome de Jesus, glória a Deus. Toda honra, toda glória para Jesus, amém? Agora só que dá um abraço. Deus abençoe a sua vida, tá? Irmãos, se Deus permite, eu dar muitos e muitos anos aqui mais no meu pastor, amém? Eu sempre conselho, né? Em nome de Jesus. Esse tem mais presente. Quem quer esse presente agora? Eu achei que eu era o único. Aplauda Jesus, irmão, porque ele merece, glória a Deus. Irmãos, olha, da Larissa também. Ô, Larissa. Obrigado, filha. Deus te abençoe. Obrigado mesmo, de coração, viu? Olha aí, irmão Rosaí. Eita, rapaz. Eu falei que era completo,